Boa noite e a paz de Cristo seja com todos. Eu estarei fazendo um vídeo. Este primeiro vídeo eu trarei uma passagem bíblica e trarei uma reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. Nos próximos vídeos eu estarei trazendo vídeos esclarecedores, elucidativos e vídeos polêmicos. Entre esses, falando sobre ainda existe profeta na nossa geração. Estarei falando também sobre os pastores, as lideranças brasileiras, qual era a posição biblicamente a se tomar diante desta crise, diante desta pandemia, diante de tudo que a gente estamos vivendo nesse cenário de quarentena. E outros vídeos que eu acabarei trazendo nas próximas postagens. Mateus capítulo 24, versículo 1 é a base da nossa reflexão para o nosso deleite espiritual, para a nossa meditação. Queridos, a Bíblia nos diz que os discípulos em particular, neste capítulo que acabamos de mencionar, Mateus capítulo 24, versículo 1, os discípulos perguntam: Senhor, quando há de ser a sua vinda, a sua volta? Nota-se que a Bíblia está falando, que o próprio versículo 30 ele vai revelar que está falando da vinda, melhor dizendo, está falando do toque da trombeta, do arrebatamento, né? Quando Cristo ficará sobre as nuvens e ouviremos tão somente o toque da trombeta e seremos arrebatados, né? Assim como Paulo disse. Mas, queridos, antes que isso aconteça, aqui vai a primeira pergunta, o primeiro ponto, né, de nossa reflexão. Será que os cristãos do século XXI, será que os cristãos, principalmente brasileiros, estão preparados para se encontrar com Cristo nos ares? Será que nossos ouvidos estão atentos para escutar o toque da trombeta? Diante do que nós estamos passando neste período de quarentena, neste período de confinamento, neste período de, possamos dizer assim, prisão domiciliar, não é? Como Paulo, ele passou também por prisão domiciliar, não é? Porque era perseguido por pegar a palavra do Senhor. Queridos, porque nós cristãos, protestantes da fé, que colocamos a mão no peito e levantamos a bandeira da fé cristã, será que nós estamos preparados para se encontrar? Eu creio que antes disso acontecer, diante das igrejas brasileiras, diante da frieza espiritual, diante de tudo que está acontecendo com a igreja brasileira, o desamor, como a própria palavra diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A gente vê isso de uma forma gritante no meio de nossos cultos, na nossa igreja, nos nossos ministérios, a gente vê muito isso. Eu acredito que antes que a trombeta tocar, antes que Jesus ele venha buscar a sua igreja para morar com ele eternamente, haveria ou vai haver um avivamento. Diante da Bíblia a gente pode ver isso, de Gênesis e Apocalipse, né? A gente pode ver
sempre que o povo estava rebelde, sempre que o povo fazia algo a desagradar os olhos de Deus, Deus ele permitia situações, permitia aperto. E não é diferente do que a gente está vivendo. A igreja se acomodou, se aconchambrou. A igreja brasileira está vivendo uma frieza espiritual muito grande. Para que Jesus venha, eu creio que a Bíblia tem que se cumprir. Haverá um avivamento. Diante deste avivamento, que eu creio que está muito próximo, os sinais já se mostram, os sinais já antecedem. Já mostra que Jesus está próximo, o noivo está às portas de vir buscar a sua noiva. Mas a noiva, para se encontrar com Cristo, ela tem que estar adornada, ela tem que estar ataviada, ela tem que estar avivada. E a gente não enxerga isso, espiritualmente falando, um avivamento. Eu acredito que nos próximos dias haverá um avivamento. Mas antes desse avivamento, haverá perseguição. Porque se você observar, quanto mais perseguiam a igreja primitiva, mais ela crescia. Quanto mais perseguiam aqueles que propagavam, os apóstolos, os discípulos que propagavam a palavra de Deus, que pregavam, sem medo, sem restrição nenhuma, ao ponto de dar a sua vida por amor à palavra. Os discípulos pregavam a palavra em tempo e fora de tempo. Se perseguiam numa cidade, eles iam para outra, assim como o próprio Jesus Cristo ensina aos seus discípulos. Nesses últimos dias, os sinais nos provam que Jesus Cristo ele está próximo a arrebatar a igreja. Mas antes disso acontecer, acontecerá aquilo que Pedro pregou lá em Atos, capítulo 2, versículo 17. Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão visões. Então o que está falando, que também foi pregado pelo profeta Joel, capítulo 3 e versículo 28, está falando de derramamento do Espírito, está falando de um avivamento que houve ali em Atos 2. Isso vai acontecer, isso está para acontecer. Mas antes que isso aconteça, o avivamento da igreja do Senhor, haverá uma perseguição. E os sinais e essas coisas que estão acontecendo, nós ficamos atentos, ligados. E não de cabeça baixa, não triste, não com medo, não perplexo, mas sim confiante. Porque há um propósito, há um projeto, há uma vontade permissiva de Deus. É Deus que está permitindo acontecer essas coisas para testar, para provar. E só é aprovado aquele a quem Deus prova. Então, se Deus está provando a nação brasileira com esses sinais, isso é uma coisa boa, ótima. Porque quando tudo isso acabar, virá o avivamento. A igreja receberá o avivamento. E eu creio nessa palavra. Falei muito isso, preguei muito isso sobre os púlpitos, profetizei em muitas igrejas, muitos púlpitos, quando eu tinha a oportunidade de pregar a palavra. E chegará dia do avivamento no Brasil. O avivamento está próximo. Então vamos estar de cabeça erguida, confiando, com fé, crendo que este avivamento vai chegar. E que
essas coisas que estão acontecendo vai passar. Vai passar. Mas é tudo no tempo do Senhor. É tempo de nós dar as mãos, se unir, continuar erguendo a cabeça e pregando a palavra de Deus, porque o dia do Senhor está vindo. Mas antes que o dia do Senhor chegue, que é o dia do juízo, que fala em Joel também, primeiro vai vir o arrebatamento. E, consequentemente, o toque da trombeta, e a igreja vai reinar. Temos que estar preparados. Confie nessa palavra, porque ela há de se cumprir. Esta palavra não é minha, não é de profeta, não é de escritor. Esta palavra, ela é de Cristo. E a Bíblia diz, passará céu e terra, mas a minha palavra não há de passar. Fica aí essa mensagem, essa reflexão para os nossos corações, uma mensagem de fé. Não desanime, cristão brasileiro. Vamos continuar nessa força. Deus é por nós. Quem será contra nós?